Olá, olá pessoal, tudo beleza? Aqui é o professor Marcos Ital gravando para vocês mais um videozinho aqui, uma aula para a Academia do R. Se você tá caindo aqui agora, para um pouquinho, respira fundo, siga os nossos canais, dá uma olhadinha no nosso material, tem muita coisa bacana aqui. Feito isso, vamos para nossa aulinha, para o nosso vídeo de hoje, que é sobre novidade do R 4.1, uma novidade do 4.1.0 que saiu outro dia, tá bom? E que tem uma novidade muito bacana, mas só para vocês terem uma ideia, essa é uma versão do R que foi lançada no dia 18 de maio de 2021, então... Dependendo do momento que você estiver assistindo, a novidade tá fresquinha, mas mesmo assim, mesmo que você esteja assistindo esse vídeo bastante tempo depois, essa novidade ela pode ainda não ter te alcançado, então para um pouquinho para me escutar. Vamos lá, o que acontece, né? Eu já falei um pouco aqui na Academia do R sobre versões do R, o que elas significam, quando é interessante atualizar, e uma coisa que rola é que normalmente para quem é usuário comum, e usuário comum é um termo que pega um monte de gente. Qualquer pessoa que tá ali usando o R no dia a dia para sua análise de dados, para os seus gráficos, desde coisas simples até mesmo coisas sofisticadas, mas que não tá, digamos assim, desenvolvendo pro R, tá usando o R como uma ferramenta. A maioria de nós, então, somos usuários comuns. E aí, para nós usuários comuns, o que acontece? Uma nova versão do R, muitas vezes, tem um significado prático bem pequeno. Você tá lá no R 4.0.3, aí de repente viu, tem o 4.0.5. Você instala e de repente você nem nota a diferença. E isso é normalmente muito comum. Por quê? Porque normalmente as novas versões elas vão trazendo elementos que são melhorias de performance, correções de bugs que de repente a gente nunca viu, então são modificações que estão em sua maioria ocultas. Acontece, agora vamos chegar na aula de hoje, que a 4.1.0 ela trouxe uma novidade bem legal, que usuários de R que trabalham com R, já têm alguma intimidade com ele, talvez já conhecessem de antes, mas que agora veio como uma grande novidade, que é o chamado operador pipe. Operador pipe, vou até colocar aqui por escrito. Operadores pipe no R, pipe de cano mesmo, de encanamento. Tá? O que acontece? Já existe há um tempo no R um desenvolvimento de pacotes que trouxeram essa ideia dos operadores em pipe, tá bom? Então isso já existia no R, mas era algo mais ou menos de nicho, porque estava ligado a um pacote específico, algumas pessoas adoram usar, outras pessoas não gostam, a maioria nunca ouviu falar. A grande novidade é que isso foi incorporado ao R e isso traz um monte de possibilidades novas para a forma como a gente escreve um script. Por isso que eu tô aqui super animado para falar de uma versão nova do R, porque essa novidade ela altera diretamente como você aí pode escrever o seu script do R. E aí ela vai afetar inevitavelmente a forma como pessoas no mundo inteiro podem decidir escrever os seus scripts. Isso significa que cedo ou tarde você vai ver isso em scripts que você encontrar na internet. Então mesmo que você decida, não, eu não curto muito essa forma de escrever, porque vocês vão ver que é uma questão de escolha, tá bom? Acima de tudo. Mas mesmo que vocês decidam que não curtem tanto, isso vai fazer parte do ecossistema do R, então é fundamental que a gente pelo menos saiba ler, saiba entender, olhar para isso, eu sei o que está sendo usado aqui, aqui é um operador pipe, então eu posso usar esse comando dessa forma, ou se eu preferir, eu posso usar de outra forma. Vamos lá? Deixa eu mostrar para vocês o que é, primeiro mostrando o que é normal, o uso sem ele, tá bom? Imagina que eu crio um conjuntinho de dados,
eu vou pedir para o R simular um conjuntinho de dados ao acaso e eu vou criar um gráfico, um histograma, por exemplo, simples mostrando esses dados. Como que eu poderia fazer isso da forma tradicional no R? Eu poderia fazer assim. Eu poderia chamar o comando do histograma, que é o comando hist, tá bom? E dentro dele eu posso chamar o comando que cria um conjuntinho de dados ao acaso. Por exemplo, eu vou usar a função rnorm para criar 10 números ao acaso com... Não, nem vou alterar os parâmetros rnorm. Se eu peço para ele criar 10 números ao acaso, desse jeitinho, ele vai criar 10 números com média 0 e desvio padrão 1. Aí se eu executar isso, olha que legal, ele vai fazer o meu histograma, tá bom? Usando dentro dele a função rnorm que criou esses 10 números ao acaso e ele fez aqui. Se eu repetir isso, cada histograma que eu fizer vai ter uma carinha diferente, porque esses números são ao acaso, tá bom? Então essa parte é normal. Esse é a forma, vamos dizer, tradicional de se escrever um script no R. Usando o pipe, agora vem a grande novidade. O que diabos é esse operador em pipe? Ele é um operador, uma forma de você escrever o seu script que permite que você inverta a ordem da escrita dizendo para o R para pegar uma coisa que está aqui e colocar ali dentro. Então, essa ideia do encanamento é isso, ele conduz uma coisa para dentro de outra no R. Olha que coisa mais doida. Sabe como você escreveria esse comando usando o novo operador em pipe do R? Você escreveria assim, ó, R, pegue o número 10, e aí, ó, é assim o operador, tá? É uma barrinha totalmente vertical e um maior. Então, é bem parecido com o símbolo de assign, só que tem uma barrinha na vertical. Então, é como se fosse o cano apontado para uma direção. Então, você está dizendo, R, pegue o número 10 e use ele como argumento na função rnorm. Opa, desculpa, gente, eu estava digitando errado. Então, pegue o número 10 e use ele na função rnorm. E aí, pegue o resultado disso e use isso dentro da função ist. Olha que mudança radical na forma de escrever. Mas sabe o que é que isso faz? Isso faz a mesma coisa. Olha que lindo. Então, isso daqui, usando o pipe, é a mesma coisa que isso daqui usando a forma tradicional. Marcos, por que isso interessa? Qual é a relevância disso? Ora, isso tem uma relevância monstruosa no seu estilo de escrita no R. O que você acha mais fácil de ler? O de cima ou o de baixo? Gente, essa não é uma pergunta retórica, isso é para você responder para você mesmo, para você olhar e pensar. Tudo bem, eu gosto muito do pipe, eu acho legal. Ou você pode olhar e falar, ah, é diferente, mas eu prefiro a forma tradicional. Vai de cada um. Só que isso traz uma gama de possibilidades. E isso significa que a partir de agora, vocês vão poder encontrar na internet scripts usando essa lógica. E aí qual era o meu objetivo aqui? Mostrar para vocês que isso é possível e fazer vocês entenderem esse formato. Se vocês vão passar a usar esse formato ou não, vai de cada um. Mas é muito legal entender que essa novidade está na área, está nessa versão nova do R, fresquinha, e poder utilizar isso. Isso é muito legal. Existem pessoas que amam essa forma de escrever. Se vocês já estão se perguntando, o que o Marcos acha isso? Olha, pessoalmente eu não tenho hábito, eu sou um usuário antigo do R, mas eu gosto de vez em quando, em algumas situações, dessa estética do pipe, por ela quebrar o nosso comando em uma forma que você lê diferente. Eu acho que às vezes esteticamente esse formato é bem legal, né? Lembrando, né, eu acho muito legal isso. Toda vez que você lê um comando do R, traduza esse comando para o português. Aqui eu estou falando para o R o seguinte, R, faça um histograma de um conjunto de números gerados ao acaso. São 10 números. É mais ou menos assim que eu leio. Aqui, ó, a minha tradução eu vou ler de uma forma diferente. R, pegue o número 10 e use como argumento da função que gera número ao acaso. Ou seja,
gerando 10 números ao acaso. Depois pegue esse resultado e use isso dentro da função ist. Então isso muda a forma como eu vou ler. Beleza? É isso. Eu queria trazer aqui, correndo para vocês essa novidade, eu queria mostrar essa novidade para vocês e possibilitar que vocês tomem a decisão de usar ou não usar, mas muito mais importante do que a decisão de usar ou não usar é o conhecimento prático, de entender que esse operador agora existe nativamente no R, você não precisa instalar pacote, você pode usar, e aí vocês vão poder encontrar de vez em quando o uso desse operador em scripts que vocês vão encontrar por aí. Beleza? É isso, galera. Espero que vocês tenham curtido essa aula. De novo, recadinho para quem está chegando aqui pela primeira vez. Conheça nosso canal, passe a nos seguir. Se puder, se gostou, poxa, não deixa de dar uma curtida aqui nesse nosso vídeo. E vem cá, vai lá nos comentários, conversa com a gente. O que vocês acharam? Eu queria muito isso. Eu queria sentir a opinião de cada um de vocês. O que vocês acham desse operador em pipe? Vocês acham legal? Você usaria? Você não usaria? Por quê? Você acha que é uma coisa grande que vai alterar? Isso só o futuro vai dizer. Mas será que isso vai alterar de forma profunda como as pessoas escrevem scripts no R? Ou será que vai ser algo de nicho, apenas algumas pessoas gostam de usar? Conta aí a sua opinião, diga o que você achou, beleza? É isso então, gente. Um grandíssimo abraço e até a próxima aula aqui na Academia do R. Valeu!